Porque às vezes fazer fofoca é algo tentador. Ao descobrirmos que Deus coloca o pecado da fofoca na mesma categoria do assassinato, nossos pensamentos realmente mudam sobre esse tipo de atitude maligna? A palavra de Deus nos ensina que ao invés de falarmos mal de alguém, deveríamos encorajar as pessoas mutuamente e nos ajudarmos entre nós mesmos no crescimento espiritual, se de fato somos cristãos verdadeiramente salvos por Jesus. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 17, versículo 9: Aquele que encobre a transgressão busca a amizade, mas o que revolve o assunto separa os maiores amigos. Segundo o que nos ensina o Senhor, nós manteremos os nossos amigos se os perdoarmos, mas acabaremos perdendo a amizade deles se continuarmos falando sobre o que eles fizeram de errado. Se nós não temos problemas com as primeiras sugestões que estudamos nos últimos devocionais por aqui, de como lidar com aquelas pessoas frustrantes que exigem a graça espiritual extra em suas vidas, veremos que a dica de hoje será a mais difícil de todas. Nós já falamos sobre buscarmos o que há por trás do comportamento difícil das pessoas. Falamos também sobre não permitirmos que a ofensa tome o nosso ser. E no último devocional, nós aprendemos que precisamos dar uma folga para essas pessoas difíceis. O que seria então o ensino bíblico mais difícil ainda? O ensino é que nós devemos nos recusar a fofocar sobre essas pessoas. Quando alguém nos irrita ou faz algo que nos deixa frustrados, é realmente tentador não buscarmos uma oportunidade para entrarmos em contato com alguém ou enviar uma mensagem para outra pessoa e dizermos: Fulano, você não vai acreditar no que essa pessoa acabou de me fazer. Pode ser até prazeroso e natural fazermos isso, mas isso não é algo que alguém que realmente ame como Jesus faria. A Bíblia diz que devemos amar as pessoas que nos ofendem. Contar a alguém sobre o que eles fizeram ou estão fazendo conosco é tudo, menos uma atitude amorosa. Não há nada de espiritual nisso. Vimos no versículo de hoje que o Espírito Santo nos diz que quem perdoa uma ofensa ou uma maldade sofrida mostra que tem amor, mas quem fica lembrando o assunto ou remoendo os problemas passados estraga a amizade entre si e com as demais pessoas. Isso é fofocar. Gostemos nós dessa definição ou não. Se nós fofocamos sobre essa pessoa, estamos apenas colocando lenha na fogueira de todas as frustrações que temos sentido. E o que é exatamente a fofoca? Uma excelente definição de fofoca é quando compartilhamos informações com alguém que não faz parte nem do problema e nem da solução. A pessoa pode não ter nada a ver com o problema, mas nós comentamos com ela para nos sentirmos melhor conosco mesmo. E isso é muito ruim e não é fácil de evitarmos que aconteça. Vamos ser honestos sobre isso. A fofoca, em sua essência, é uma forma de retaliação. Nós acabamos nos vingando da pessoa que nos ofendeu, falando sobre ela pelas costas. E vemos na palavra que Deus odeia isso. Em Romanos capítulo 1, do versículo 29 a 31, podemos ver depois que Deus coloca a fofoca na mesma categoria do assassinato. Na lista de pecados de pessoas perversas, o assassino não é pior do que aquele que fala mal de alguém que não está por perto. A fofoca é incrivelmente destrutiva. A fofoca é destrutiva para as igrejas. A fofoca é destrutiva no meio do seio familiar. A fofoca acaba com empresas. E a fofoca apenas perpetua a dor das pessoas. Muitas vezes, as pessoas nunca mais conseguirão olhar da mesma maneira para a pessoa a qual falamos mal dela. Jesus não faria esse tipo de coisa.
Nunca vemos nas Escrituras Jesus se juntando a alguém para falar mal ou criticar uma outra pessoa específica. Ao lermos esses 2 versículos que se seguem, podemos vislumbrar a forma como o Senhor quer que nos comportemos. Por isso, exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 11. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Dessa forma, vemos que é por isso que aprendemos nas Escrituras que Deus nos diz que devemos nos encorajarmos uns aos outros e nos edificarmos uns aos outros, procurando neles por tudo o que é verdadeiro, tudo o que é nobre, tudo o que é certo, tudo o que é puro e tudo o que é amável. Sim, devemos procurar por tudo o que seja admirável nos outros. Nossos olhos precisam ser bons para que a nossa vida seja a luz. E foi assim que Jesus nos ensinou.